Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Os versos do 13 e 14. Veja bem, irmãos, eu já estou aqui há mais de 2 anos. É claro que a gente não está uma sequência toda terça, porque tem terça que eu não estou, tem o período de férias que eu tiro em janeiro, tem viagens que eu faço, que tem que ser feito, igual foi a semana passada, tem terças-feiras que eu prego um tema livre, que não é na sequência, mas eu sempre procuro trabalhar um tema em sequência. Por exemplo, na matriz aqui, aos domingos, eu estou trabalhando o livro de Marcos, já há alguns anos. E não necessariamente que todo domingo eu pregue o livro de Marcos, mas a gente tem uma sequência. Claro que a gente deixa no agir do Espírito, né? Então, estamos trabalhando o Sermão da Montanha. Esse estudo bíblico, eu ministrei ele há 18 anos atrás, quando eu fui pastor de Osasco, durante 2 anos e meio. E marcou a igreja de Osasco. E, por exemplo, agora lá na Cibem, encontrei vários irmãos e irmãs que vieram nos abraçar. Pastor, até hoje não esqueço daquele estudo bíblico. Um estudo bíblico simples, mas é um estudo bíblico numa sequência de meditação. E eu já venho ministrando aqui há uns 2 anos esse estudo bíblico. E o Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5 e vai até o 7. Ele começa com as bem-aventuranças, depois ele vai falar sobre o sal e luz, vai falar sobre a ética da vida cristã, né? Sobre oração, o Pai Nosso, sobre a questão da vingança, o amor ao inimigo, vai nos ensinar a ser crente, né? Vai nos ensinar como é que se dá uma esmola, como é que se ora, como é que se jejuma, vai falar sobre o tesouro no céu, né? Vai falar sobre a luz do corpo, vai falar sobre os 2 senhores, que é Mamon e Deus, né? Vai falar sobre as perseguições, vai falar sobre as preocupações que nós temos nessa vida, né? Que vem aquele famoso versículo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E vai falar sobre o perigo de julgar os outros, né? Vai falar novamente sobre a oração. E aí ele começa uma sequência de apresentar 2 alternativas, 2 caminhos, 2 portas, né? Vai falar sobre os falsos profetas, vai falar sobre os 2 fundamentos da casa, das 2 casas. E hoje nós já estamos indo para o fim desse estudo bíblico. Já estamos aí no verso 13 e 14. E hoje nós vamos começar esse caminho da escolha inevitável. E aqui no caso é sobre a porta estreita e a porta larga. Então vamos ler os versos 13 e 14. Eu vou ler aqui na minha tradução, mas você mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Então, Jesus coloca aqui 2 opções: a porta estreita, com o caminho estreito, e a porta larga, com o caminho largo. Vamos meditar um pouco sobre isso, né? Esse método de pregação de Jesus sempre ensinava a parte teórica e depois ele vinha aplicando na prática o que significava isso.
E essa parte aqui é uma aplicação prática do que ele tinha ensinado nos textos anteriores, como as bem-aventuranças, como a oração, amar o próximo, amar os inimigos, não julgar os outros, né? E ele nos ensina nesse sermão as partes teóricas, mas ele também faz a aplicação da vida prática. Porque não basta nós só termos o conhecimento teórico, tem que colocar a aplicação prática. E ele começa dizendo sobre os dois caminhos. Este conceito que já começa lá no Antigo Testamento, no Salmo 1. Eu quero até ir lá nesse Salmo, no Salmo 1. Olha o que diz o Salmo 1. Olha aqui. Bem-aventurado é aquele que anda no conselho, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. Olha aqui, o salmista já apresenta o caminho do ímpio, o caminho dos pecadores. Pelo contrário, o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quer dizer, aqui está o outro caminho. Tem aqueles que andam pelo caminho do ímpio, pelo caminho dos pecadores, e tem aqueles que escolhem o caminho da lei do Senhor. E aí, o salmista dá o resultado. Qual é o resultado para aquele que anda pelo caminho de meditar na lei do Senhor, obedecer à lei do Senhor? Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas e que no seu devido tempo dá o fruto e cujas folhas não mancham, e tudo que ele faz será bem sucedido. Então, tem um caminho que leva à destruição, tem uma porta que leva à destruição, e tem um caminho e tem uma porta que leva às bem-aventuranças, que leva às vitórias, que leva às bênçãos de Deus. Eu sempre digo, guarde isso aqui que eu vou te falar, isso eu não li em livro não, é experiência da vida. Eu já vou agora, dia 15 de novembro, eu completo 23 anos de pastor presidente, não do primeiro pastorado meu. Meu primeiro pastorado, eu não me lembro se foi com 20 ou 21 anos, acho que foi 21, lá na região de Colombo, em Curitiba. Mas eu aprendi uma coisa na vida, nas experiências que a gente vai tendo na vida, eu formulei uma metáfora, que toda porta e todo caminho muito bonito, que você não precisa fazer força, que é aprazível aos seus olhos, quando você entra, na maioria das vezes, você vai se decepcionar. Isso em todas as áreas da vida. Tudo aquilo que a gente, isso aqui vai dar certo, você tem que ter muito cuidado. Não tem como dar errado, tem que ter muito cuidado. A W. Tozer, ele diz o seguinte, um grande escritor, leia os livros de A. W. Tozer, foi um grande escritor e pastor no Canadá, teólogo, pensador e pastor de igreja, missionário também, foi muitos anos missionário. Ele dizia o seguinte, que nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes aquilo que nós estamos convictos pode terminar com dúvidas. E na maioria das vezes, aquilo que nós começamos com dúvida, pode terminar numa grande certeza. E é uma verdade. Os anos que eu tenho tido de experiência na minha vida e no ministério é uma verdade. Aquilo que a gente às vezes está com muita certeza, muitas vezes pode terminar em dúvida. E aquilo que a gente começa duvidoso, Senhor, tem misericórdia, e você vai ali devagar, pisando devagar, na maioria das vezes, vai terminar com muita certeza. Isso é em todas as áreas da vida. Isso é em todas as áreas da vida. E o que eu digo é o seguinte, então, a porta muito bonita, o caminho muito atrativo, na maioria das vezes, o final dele é de decepção. E a porta que é feia, que você olha e não dá valor, que você olha e despreza, que todos passam e despreza, diz, isso aí não tem nada aí para oferecer, uma porta feia desse jeito, pode entrar, que essa porta
é que lá dentro você vai ver que os pastos são verdejantes e as águas são límpidas e tranquilas. Mas por que isso, pastor? Porque Deus coloca na nossa frente portas feias, para só você entrar pela fé. Porque você não precisa de fé para entrar numa porta bonita. Por ela todos querem entrar. A porta feia todos vão passar e vão desprezar. Mas se aquela porta é para você, você vai olhar com fé. E aí você, para entrar numa porta feia, você vai ter que entrar com fé. Só que quando você entra, como estava reservado para aqueles que têm fé, aí lá dentro o pasto é verdejante, as águas são límpidas e tranquilas. Isso eu não tirei de livros. É a experiência da vida, lendo livros como esse de A.W. Tozer e as experiências. Muitas vezes, quando eu vi uma porta que eu tinha certeza que era aquilo ali, não tem como isso aqui dar errado, foi aonde eu quebrei a cara, aonde eu fui envergonhado, aonde eu me senti. Eu me lembro de um pastor, ele ficou muito famoso no Brasil, no nosso meio. Eu trabalhei com ele quando ele dirigiu um pequeno trabalho no sul do Brasil, e depois ele foi para um grande estado da nossa nação. Eu não queria mais trabalhar com ele, mas aí ele me convidou. Não, sócio, agora é outro momento, aquilo tudo passou, aquelas lutas. Eu fui trabalhar com ele também. Eu era muito apaixonado na filha dele. Era uma moça que eu era muito apaixonado. E aí, eu era novo, eu pensei, eu acho que esse, não tem dúvida que esse é o caminho que Deus quer. Ele é o presidente, vou casar com a filha dele, vai me fazer ser um vice-presidente. Olha aí, a porta não é interessante? Interessante. Só que um dia, irmãos, nós construindo lá uma catedral enorme, eu até tenho um corte aqui na perna, que a gente batendo a laje lá, eu cortei aqui, essa canela aqui. Terminou, aí foi fazer um culto da primeira inauguração, que era só a parte de baixo da igreja, que futuramente seria o estacionamento. Com a igreja lotada. Lotada. Eu acho que era até o Jabes de Alencar que ia pregar. Na época o Jabes era muito famoso, era pastor lá de Bom Retiro. Irmão, tinha mais de 2.000 pessoas, eu no púlpito ali, alegre, olhando para aquela cadeirinha, falei, um dia, aquilo ali deve ser minha, né? Ele, diante de todo mundo, falou assim, irmãos, o sócio está aqui. Isso é um miserável. Ele não tem onde cair morto. E não tinha, ele não estava mentindo, não. Porque eu era solteiro, eu morava numa congregação com mais 2 irmãos, que também vivia na mesma desgraça que eu. Era no porão de uma congregação, nós pintamos lá, arrumamos e nós morávamos lá, nesse porão de uma congregação. Tem alguma congregação aqui que tem porão? Jericinó tem. Tipo aquilo ali, só que eu arrumei e a gente morava ali. Ele falou assim, o sócio está aí, é um miserável, não tem onde cair morto, quer casar com a minha filha. Como é que ele vai casar com a filha de um presidente, irmãos? Isso ele falou diante de 2.000 pessoas. Aí você não tem como correr. A cara fica desse tamanho. Pular para suicidar não tinha como, porque o púlpito não era tão alto. O que eu fiz? Fiquei vermelhinho, com a vergonha. A hora que o povo orou, eu saí correndo. Fui lá na tesouraria. O pastor era muito amigo meu, o pastor Gilberto de Paula. Gilberto de Paula, que hoje é o pastor de Mogi das Cruzes, aquela catedral de Mogi. O Gilberto já viu que eu estava aflito, me abraçou, deixou eu chorar, chorei. Eu falei, Gilberto, eu não posso ficar aqui mais nenhum dia. Nenhum dia. Você me ajuda a ir embora. Aí ele me deu a passagem. No outro dia cedinho eu fui embora. Fui embora lá para o Tocantins. Cheguei em Palmas. Palmas tinha 6 meses que tinha sido fundado. Um calor dos infernos. Não tinha um asfalto na cidade. As casas eram tudo de madeira.
Fui trabalhar com meu pai, que estava fundando um trabalho ali, uma igrejinha de madeira pequenininha, que nós não tinha nem banco. Aí naquele dia a gente chegou, reuniu alguns irmãos e fomos fazer os bancos para começar o culto. Fizemos 10 banquinhos. Aí no final de semana iniciamos o culto. Aquela porta era bonita. Mas Deus não queria. Não tinha nada lá dentro. Lá dentro a terra era seca. Mas aí eu fui lá para o Tocantins, que a porta era horrível. E eu fiquei com tanto ódio daquele homem, tanta mágoa, que eu tirei 7 dias de jejum e oração. E aí eu ia lá para aquele salãozinho e ficava de 8 da manhã até meio-dia, lá sozinho, orando e lendo. 7 dias. No último dia, eu dobrado o joelho, ali nós tinha que ir a cavalo, tinha lugar que a gente ia de carro, mas aí tinha lugar que você tinha que pegar um cavalinho para ir dar ceia, nos sítios. Nós tínhamos uma bicicleta, essas de carga, aí você põe a caixa ali, e na casa dos irmãos fazer culto à noite. E eu era evangelista na época. Ali, no último dia do jejum, eu chorando, certeza que Deus não estava comigo, convicto que não tinha chamada ministerial. Eu abri a Bíblia e falei: Senhor, não é o meu estilo, mas eu vou abrir a Bíblia aqui, o Senhor precisa falar comigo. O Senhor precisa bradar do céu comigo, senão eu não vou dar conta. Doente de paixão, mas com ódio. Meti, de olho fechado, eu pus o dedo. Quando eu pus o dedo em cima do texto, saiu assim: e eu te tirei por trás dos currais, e te fiz príncipe do meu povo. Irmãos, eu sou pastor aqui hoje. Sabe onde eu era pastor? No Tocantins, auxiliar do meu pai para 10 crentes, lá em Palmas. Como é que você vem parar aqui, no Rio de Janeiro, ser pastor da igreja mais antiga do nosso ministério? Isso não tem articulação humana, isso não é do homem, irmão. Isso é só o poder de Deus, é a promessa de Deus. Há 2 caminhos. Este é o conceito que começa já no Antigo Testamento. Escolha entre a vida e a morte. Um caminho fácil, largo, e espaçoso e confortável. É o caminho do mundanismo, é fácil. É o caminho da rebelião. É o caminho também de você ser crente, mas faz o que quer. É um caminho de você pode ser até crente, mas sem nenhum compromisso. É um caminho sem freios, sem regras. Eu faço o que eu quero, eu vivo pela liberdade. É um caminho cheio de egoísmo, sensível, cheio de mentiras e com uma religião morta, fria, mecânica. Você é religioso porque acostumou vir na igreja. Esse é um caminho largo que vai te levar à perdição, ao vazio, à derrota, a uma frustração. O caminho difícil, ele é estreito, a porta é estreitinha, a porta é feia. Por que ela é feia? Eu já disse aqui. Porque só vai entrar se você tiver fé. Porta bonita não precisa ter fé. São as portas feias que vai exigir de você fé. São as portas feias que vai exigir de você oração. São as portas feias que vai exigir de você dependência do Senhor. São as portas feias que vai exigir que você esteja ali orando, jejuando, lendo a palavra, buscando no Senhor. Nas portas feias, você nunca vai confiar no seu braço,
nem na sua sabedoria, nem no seu potencial, nem no seu conhecimento, nem na sua história. Você vai confiar só no Senhor. E Lloyd Jones nos dá um exemplo interessante. Ele fala sobre nós observarmos a roleta de ônibus. Aquelas roletas que tinha nos ônibus, né? Ou para você entrar num estádio, num ginásio, tem umas roletas. E esse autor, Lloyd Jones, que foi pastor em Westminster, na Inglaterra, por 30 anos, os maiores ensinadores da palavra de Deus, tive o prazer e a alegria de levar meus filhos lá para conhecer e falar para eles: meu filho, aqui está o pastor que o papai mais lê livro dele. Foi pastor aqui. Ele nos dá esse exemplo, essa metáfora. O caminho estreito, a porta estreita é como você entrar no ônibus para passar numa roleta. Se você tiver com mochilas, com mala, você não passa. Para você passar nessa roleta, você tem que desfazer das mochilas, do que está atrapalhando, das malas, porque é só você que vai passar. Não dá para dois passarem. Não dá para você passar com um monte de malas na mão e nem com mochila enorme, porque não cabe. É só o seu corpo que passa. E ele usa essa metáfora para nos ensinar que na porta estreita, no caminho estreito, as bagagens têm que ficar. As bagagens não vão passar, é só você que vai passar. O pecado não vai passar, o nosso orgulho não vai passar, a nossa vaidade não vai passar, as nossas fofocas não vão passar, as nossas mentiras não vão passar, os nossos pecados não vão passar. Vai ter que ficar essa mala, essa mochila vai ficar. A porta estreita tem uma... Não vai o que você quer. O mundanismo não vai poder passar nessa porta, nessa roleta, nesse caminho estreito. A nossa cultura, a nossa intelectualidade não vai passar. O nosso eu não cabe nessa roleta, nessa porta, nesse caminho estreito. O nosso velho homem não cabe, não passa. Por quê? Porque o mundanismo, a nossa confiança na nossa inteligência, o nosso eu, o nosso velho homem, faz parte daquela mochila que não cabe nessa roleta, não passa. Sabemos que o velho homem e o novo homem não têm comunhão um com o outro. Então não dá para passar o velho homem e o novo homem aqui na roleta. Só passa um. Só passa o novo homem. É uma metáfora que nos ensina muito e que a gente não deve esquecer. Sobre a porta estreita, o caminho estreito, é como a roleta na passagem de um ônibus, que só passa você. A mala tem que ficar, o peso tem que ficar, e só passa um. Então só passa o novo homem. O homem velho e o novo junto não cabe ali nessa porta estreita. As duas portas é um convite que Jesus está nos fazendo e nos apresentando e nos direcionando. Tem aí duas portas, tem aí dois caminhos. Qual é o que você vai escolher? Esse já é um ensino lá do Antigo Testamento, quando Deus dizia através dos profetas, através de Moisés: eis que eu coloco diante de vós dois caminhos, o da vida e da morte. A porta estreita conduz o caminho estreito, porém sem essa bagagem do velho homem, do mundanismo, do nosso eu, da fofoca, da mentira, da confusão, fica tudo, não cabe. A porta larga não, você pode levar o tanto de mala que quiser, você pode levar junto com você o velho homem, pode ir tudo junto. A porta larga e o caminho largo é fácil de passar. Não há dificuldade. Você não precisa ser obediente, você não precisa ser fiel a Deus, você não precisa ser fiel à sua igreja, você não precisa obedecer a Deus, nem à sua palavra, a ninguém. E Jesus nos ensina nisso,
com essa metáfora da porta e do caminho estreito e largo, que há dois destinos. O destino que vai prosperar, como eu li aqui no Salmo de número 1, e o destino que vai perecer, como também está no Salmo de número 1. Vejamos novamente. Olha lá o que diz o Salmo 1, para você não ter nenhuma dúvida. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios e não fica parado, nem caminha pelo caminho dos pecadores, e que não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Irmão, roda de escarnecedores não é lá no boteco, onde o povo está bebendo cachaça, não é lá no centro de macumba. Não, ali a gente já sabe o que é. Roda de escarnecedor é quando o crente reúne para fazer fofoca, para falar mal dos outros, para difamar a própria igreja que ele congrega, para difamar pastor, para difamar o irmão fulano, o irmão. Isso é roda de escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer tem que estar na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele sim, esse que escolhe esse destino, que escolhe o destino da porta estreita, ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Esses dois caminhos, essas duas portas que Jesus nos apresenta, vai nos levar a dois destinos. Um destino da vitória, um é o destino do sucesso, um é o destino bem-sucedido, que é na eternidade com Ele. E aqui na terra, já começa aqui na terra. As nossas bênçãos, a nossa salvação, a nossa eternidade já começa aqui. Porém, há o destino e há a porta ao caminho que vai nos levar a perecer eternamente. Há duas multidões. Uma multidão que é na sua maioria segue pela porta estreita, segue pelo caminho largo e pela porta larga. São duas multidões. A maioria dessa multidão segue a porta e o caminho largo, porque não precisa de fé, não precisa de compromisso, não precisa de obediência, não precisa de responsabilidade, não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, não precisa estudar a palavra de Deus, não precisa vir ao culto, buscar o Senhor. As pessoas entram por esse caminho, por essa porta, com os seus sorrisos, com as suas gargalhadas, com as suas festanças, sem nenhum cuidado com o seu final. E há um outro grupo dentro dessa multidão, que segue e é seguido pela minoria, com gemidos. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Jesus diz que nós vamos alcançar a eternidade com tribulações. É com gemidos, é com lágrimas. Aquele dia que você tira para chorar. Senhor, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Mas você conhece qual é o fim. Esse caminho da porta estreita, esse caminho estreito, esse caminho sem as bagagens, ele é de lágrimas, ele é de choro, ele é de dificuldade, ele é acompanhado de perseguições, mas você está convicto para onde você está indo. Não é um caminho de festanças, de agitos, de doideira. Ninguém sabe qual é o fim, mas esse aqui nós sabemos que vamos encontrar Cristo Jesus na eternidade e vamos estar com Ele para sempre. Amém?
E fica a reflexão para mim e para você nessa noite. Qual é o caminho que eu e você vamos tomar? Qual é a porta que eu e você devemos seguir e entrar? Qual é o destino que você vai escolher? Da grande multidão ou daquele pequeno grupo que com lágrimas, com choro, mas com fé, com dependência do Senhor, você vai alcançar a eternidade com Ele para sempre? A escolha é nossa, após essa reflexão na palavra de Deus. Vamos ficar de pé? Você